Na serena, mas espiritualmente carregada cidade de Medjugorje, o padre Petar Ljubicic recebeu uma mensagem urgente e profunda da Virgem Maria, suma que carrega um profundo senso de urgência espiritual para todos os fiéis. É um chamado para se preparar para os dias desafiadores que virão, não apenas em termos de prontidão material, mas acima de tudo, em termos de preparação espiritual. A mensagem é uma mistura de advertência gentil e orientação amorosa, exortando os fiéis a permanecerem firmes em sua fé e a protegerem seus corações contra a crescente escuridão no mundo. O padre Petar, profundamente sintonizado com as necessidades espirituais de sua comunidade, tem sido um humilde servo de Deus por muito tempo. No entanto, esta revelação particular da Virgem Maria era diferente de tudo o que ele havia encontrado antes. Suas palavras estavam cheias de compaixão maternal e da severidade da autoridade celestial, apontando para um período de crise espiritual que se aproxima, uma crise que ameaça a própria alma da humanidade. Ela falou, dizendo: meus filhos, a escuridão está descendo sobre o mundo, e somente aqueles que mantêm sua fé viva irão perdurar. Esta escuridão não é meramente um fenômeno físico ou um símbolo de infortúnio, ela representa uma crise espiritual, uma profunda falta de fé que ameaça engolir a humanidade. A Virgem Maria comparou esta crise a uma escuridão espiritual que, se permitida a crescer sem controle, poderia devorar o mundo. Somente aqueles que mantêm a luz da oração e a fé inabalável serão capazes de permanecer firmes e perseverar. Em sua mensagem, a Virgem Maria enfatizou 3 ameaças particulares à humanidade que se tornaram cada vez mais sutis e penetrantes em nossos tempos: a perda de vocações monásticas, e isso representa uma desconexão de Deus, onde menos pessoas estão respondendo ao chamado para servi-lo por meio de uma vida religiosa dedicada. À medida que menos pessoas escolhem servir como guias e líderes espirituais, o mundo corre o risco de perder os mentores espirituais que são essenciais para levar as almas de volta a Deus. A erosão da inocência, a Virgem Maria expressou profunda tristeza pela maneira como a sociedade, particularmente por meio de suas normas culturais, levou a geração mais jovem para longe da pureza. A inocência está sob ataque, e os corações jovens estão sendo envenenados por um mundo que promove o pecado em vez da virtude. Essa corrupção não é apenas um problema passageiro, é um ataque intencional ao futuro da humanidade, que destrói a fundação de comunidades fortes e fiéis. A distorção do amor pela luxúria, a Virgem Maria descreveu a luxúria como um fogo que consome a pureza, transformando o amor genuíno em um mero desejo sensual. Essa distorção despoja o amor de sua natureza sagrada, deixando as almas vazias e ocas. A luxúria, descontrolada, leva à esterilidade espiritual, corroendo a santidade dos relacionamentos e deixando um rastro de quebrantamento em seu rastro. Essas ameaças podem parecer familiares, mas sua difusão cresceu em nosso mundo atual e representam um grave perigo para a alma da humanidade. Sem vigilância e profundo comprometimento espiritual, a luz da fé corre o risco de ser extinta pelas sombras do pecado e do secularismo. É por isso que a Virgem Maria nos exorta a manter nossas lâmpadas acesas intensamente, para proteger nossa iluminação espiritual por meio da oração, penitência e um firme comprometimento com os mandamentos de Deus. O Padre Petar nos lembra que agora é o momento de agir, para nos prepararmos espiritualmente para os dias difíceis que virão. A mensagem da Virgem Maria é clara: o mundo está entrando em um tempo de grande provação. Os dias que virão testarão nossa fé, nossa determinação e nossa capacidade de permanecer fiéis a Deus em um mundo que está rapidamente perdendo seu rumo espiritual. No entanto, não estamos sozinhos. Com oração, unidade e fé, podemos navegar nesta escuridão e emergir vitoriosos. O chamado do Padre Petar, inspirado pelo aviso da Virgem Maria, não é de medo, mas de esperança, essa esperança que vem com o conhecimento de que aqueles que permanecem fiéis, que mantêm sua luz brilhando, perseverarão. A própria Virgem Maria é nossa guia e protetora e, com seu amor maternal, ela nos guiará através da escuridão que se aproxima para a luz do reino eterno de Deus.
Vamos prestar atenção ao seu aviso, nos preparar espiritual e praticamente permanecer firmes em nossa fé, sabendo que com a ajuda de Deus, podemos superar os desafios que virão. Em meio à escuridão que paira sobre o mundo, a Virgem Maria nos traz não apenas avisos, mas uma poderosa mensagem de esperança. Embora os desafios que virão possam parecer avassaladores, ela nos tranquiliza com uma promessa de proteção divina. Não tenham medo, eu estou com vocês, ela gentilmente nos lembra. A fé, ela diz, é a chave para superar todas as provações. Ao nos voltarmos para seu Filho, Jesus Cristo, e confiarmos em sua intervenção maternal, podemos trilhar o caminho da retidão, não importa quão difícil a estrada possa parecer. Esta revelação divina teve um impacto profundo no Padre Petar Ljubicic. O peso da mensagem que ele recebeu da Virgem Maria se tornou um fogo dentro dele, queimando com uma urgência que ele não conseguia mais guardar para si. Ele sabia que a verdade que havia recebido deveria ser compartilhada com o mundo e, portanto, embarcou em uma missão para espalhar este chamado urgente à ação. O que começou na pequena e pacífica cidade de Medjugorje logo se expandiu muito além de suas fronteiras, alcançando corações ao redor do globo. O Padre Petar era um homem de humildade e paixão, e onde quer que ele fosse, sua mensagem ressoava com pessoas que há muito se esqueciam da importância da unidade espiritual, da oração e de um compromisso mais profundo com Cristo. Suas palavras eram cheias de amor e urgência enquanto ele falava da crise espiritual que ameaçava engolir a humanidade. A oração é a base da nossa vida espiritual, ele dizia. É como falamos com Deus e como recebemos sua proteção e orientação. Sem ela, nos expomos ao mal que busca dominar o mundo. Em seus esforços para inspirar os fiéis, o Padre Petar enfatizou o poder da unidade cristã. Ele acreditava firmemente que a força da comunidade está em sua capacidade de se unir em amor e fé, especialmente em tempos de grande sofrimento espiritual ou devemos nos unir como irmãos e irmãs em Cristo, ele proclamou. Somente na unidade podemos encontrar a força para enfrentar os desafios que temos pela frente. Este chamado à solidariedade não era apenas um conceito abstrato para o Padre Petar, era uma necessidade para a sobrevivência dos fiéis. No entanto, sua jornada não foi isenta de desafios. Ele enfrentou resistência e ceticismo a cada passo. Alguns rejeitaram as mensagens da Virgem Maria como mera superstição, enquanto outros estavam muito arraigados em suas preocupações mundanas para atender ao chamado para a renovação espiritual. Apesar dos obstáculos, o Padre Petar permaneceu firme. Ele sabia que mesmo que suas palavras alcançassem apenas um pequeno punhado de almas, valeria a pena. Ele confiava que essas sementes, plantadas na fé, poderiam acender um grande reavivamento espiritual. A missão do Padre Petar também serviu como uma lente através da qual podemos ver as questões mais amplas que a humanidade enfrenta. A corrupção da inocência, particularmente entre os jovens, era uma preocupação primária tanto para a Virgem Maria quanto para o Padre Petar. A disseminação desenfreada da luxúria está corroendo a sacralidade do amor, transformando-o em um mero desejo egoísta que quebra relacionamentos e enfraquece o tecido moral da sociedade. A imoralidade está sendo glorificada, enquanto a virtude está sendo negligenciada. É uma epidemia que está se espalhando com velocidade alarmante, e os fiéis estão sendo chamados a se levantar contra ela. Outra preocupação grave que o Padre Petar destacou foi o declínio nas vocações religiosas. Cada vez menos pessoas estão respondendo ao chamado para servir a Deus e dedicar suas vidas ao serviço espiritual. Essa perda é profundamente preocupante, pois significa que a orientação espiritual essencial para nutrir a fé das gerações futuras está se tornando mais escassa. No entanto, apesar desses desafios, o Padre Petar sempre destacou a promessa de proteção da Virgem Maria. Com fé e oração, podemos enfrentar a tempestade. A proteção maternal da Virgem Maria é um escudo para os fiéis, e aqueles que se voltam para ela. Com confiança encontrarão força e refúgio.
Em suas viagens, o Padre Petar encorajou pessoas de todas as idades a desenvolver suas vidas espirituais e construir comunidades fortes e orantes. Ele promoveu a formação de grupos de oração e encorajou práticas espirituais consistentes como essenciais para permanecer firmes em meio a um mundo tumultuado. Por meio da oração, ele acreditava que os indivíduos poderiam encontrar força para navegar nas batalhas espirituais do nosso tempo, protegendo-se das forças das trevas que buscam destruir o tecido da fé. À medida que a mensagem do Padre Petar se espalhava, ficava claro que a esperança não é um sonho distante, mas uma possibilidade real por meio da fé em Deus, da oração e da unidade em Cristo. Os desafios que temos pela frente são imensos, mas com a ajuda divina, podemos perseverar. A promessa da Virgem Maria permanece, se ela está conosco, nos guiando pela escuridão e, por meio de seu amor maternal, encontraremos coragem para trilhar o caminho da retidão, não importando as provações que surjam em nosso caminho. Vamos atender ao seu chamado. Vamos orar, unir-nos e preparar-nos espiritualmente para os dias que virão, sabendo que com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, podemos superar qualquer obstáculo e emergir vitoriosos em sua luz. A missão do Padre Petar Ljubicic, inspirada pela Virgem Maria, tornou-se um farol de esperança em um mundo em extrema necessidade de renovação espiritual. Seu trabalho chamou muitas pessoas de volta à Igreja, algumas que há muito abandonaram sua fé, outras que nunca a abraçaram verdadeiramente. Por meio da poderosa combinação de participação sacramental e um retorno aos princípios fundamentais do Evangelho, a mensagem do Padre Petar desencadeou uma transformação que é profunda e transformadora. Ao visitar inúmeras aldeias, o Padre Petar testemunhou em primeira mão o incrível poder da graça de Deus. As mensagens da Virgem Maria, compartilhadas pelo Padre Petar, inspiraram pessoas de todas as esferas da vida, especialmente a geração mais jovem, a despertar suas vidas espirituais. Muitas delas nunca haviam pensado muito em questões religiosas, mas agora, por meio de suas palavras apaixonadas e da intercessão de Maria, elas começaram a ver um significado e propósito mais profundos na vida. Grupos de oração brotavam em cada esquina, um sinal de que um novo fervor religioso estava criando raízes. Uma das histórias mais emocionantes que o Padre Petar compartilhou foi sobre um jovem lutando contra o vício. Por anos, esse jovem se sentiu preso em seu próprio desespero, acreditando que não havia saída. Mas depois de ouvir o Padre Petar falar, ele sentiu algo mudar profundamente dentro dele. Ele se juntou a um grupo de oração e buscou orientação espiritual, embarcando na difícil, mas curativa jornada em direção à recuperação. O jovem expressou com emoção: pela primeira vez em anos, sinto que há esperança para mim. Tenho certeza de que, com a ajuda de Deus, posso superar meus demônios. Essa transformação não foi apenas um momento fugaz, foi um testamento do poder da fé e da intercessão eficaz da Virgem Maria. A jornada do Padre Petar foi repleta de histórias semelhantes, cada uma delas uma prova viva de que a fé tem o poder de curar, restaurar e transformar vidas. Esses depoimentos poderosos não foram apenas triunfos individuais, eles foram uma prova viva da força coletiva que a fé pode trazer. A missão do Padre Petar era espalhar a luz de Cristo para um mundo que estava cada vez mais escuro, e as histórias dessas transformações serviram como um testemunho dessa luz. A mensagem de esperança que a Virgem Maria e o Padre Petar trazem não é apenas sobre a salvação individual, mas sobre a restauração da comunidade de fé como um todo. O trabalho do Padre Petar também acendeu um novo senso de unidade entre os fiéis. A fé não é mais apenas uma questão pessoal, tornou-se um compromisso coletivo. Em uma comunidade, um grupo de jovens, inspirados pelos ensinamentos do Padre Petar, tomou a decisão de espalhar ativamente o Evangelho. Eles organizaram programas de extensão, retiros e reuniões de oração, até mesmo criando um ministério jovem para ajudar a aproximar outros de Cristo.
Seus esforços deram frutos à medida que mais jovens foram atraídos para a igreja como uma fonte de força e esperança em um mundo incerto. A transformação não era apenas sobre números, era sobre a renovação do propósito. Os jovens estavam encontrando em Cristo o verdadeiro significado da vida e, na oração e na comunidade, estavam ganhando força para enfrentar os desafios do mundo com um renovado senso de missão. O Padre Petar, por meio de sua determinação inabalável, tornou-se um farol de luz em um momento em que a fé está frequentemente sitiada. Ele é um lembrete constante de que não importa quão difícil ou escuro o mundo se torne, a fé, nutrida pela oração e unidade em Cristo, sempre prevalecerá. A missão do Padre Petar não é apenas preparar os fiéis para os desafios futuros, é um chamado claro para todos os cristãos se unirem, orarem e se manterem firmes em sua fé, confiando na proteção de Deus e na intercessão da Virgem Maria. Em um mundo onde a fé muitas vezes parece fraca e fragmentada, a jornada do Padre Petar serve como um exemplo vivo de que, pela graça de Deus, podemos superar qualquer coisa. A força da fé, quando vivida em oração e comunidade, não só nos ajudará a sobreviver a esses tempos difíceis, mas, finalmente, nos levará ao triunfo. Ao permanecermos juntos na fé, somos lembrados de que é essa confiança inabalável em Deus e em Sua Mãe que nos sustentará em quaisquer adversidades que nos aguardam. A fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que pode curar, transformar e renovar o mundo. A mensagem do Padre Petar é clara e devemos nos preparar espiritualmente, nos unir em amor e confiar na proteção sobrenatural que Deus prometeu àqueles que mantêm sua fé viva. Obrigado por participar desta jornada espiritual. Convidamos você a refletir sobre esses ensinamentos, compartilhar a mensagem de esperança e abraçar a oração, a fé e a unidade em sua própria vida. Juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade, sabendo que, com a ajuda de Deus, emergiremos mais fortes e mais unidos do que nunca.